Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Coloque-se em pé, rapidamente. Coloque-se em pé, e como é de costume, nós vamos continuar nisso aqui. Essa mensagem que o Isaac trouxe só confirmou o que o Senhor colocou no meu coração. Agora eu quero que você feche seus olhos, agora, rápido. Feche seus olhos, levante a sua mão se você conseguir e declare isso comigo. Eu sou livre. Sangue, e nada além do sangue de Jesus. Diga mais uma vez com força e com fé: eu sou livre. Eu sou livre. Você foi comprado por um sangue. Eu sou livre. Não tem nada além do sangue de Jesus. E nada além do sangue de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você está entendendo, mas se você veio aqui essa noite, não foi porque alguém te convidou. Você não está aqui porque você concluiu um curso. Você está aqui porque há quase 2000 anos atrás teve um homem que morreu numa cruz por você. Eu vou melhorar porque pouca gente entendeu. Há mais de 2000 anos atrás teve um homem justo que morreu numa cruz para te perdoar, para te sarar, para te curar. E ele está aqui nessa noite. O mesmo homem que morreu lá atrás, ele está aqui, ele edifica a sua vida, ele cuida de você. Então adore o nome dele, glorifique a ele porque ele está aqui. Aleluia. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Jonas. O capítulo é o de número 1, verso de número 3. Glorifico a Deus por essa oportunidade, mais uma oportunidade que o Senhor tem me dado, e por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a minha vida. E gostaria de agradecer também aos formandos, todos vocês, que Deus abençoe. Quero agradecer ao pastor José Carlos, que mais uma vez tem estado ao meu lado, que desde quando eu pedi a autorização, ele já disse: vai na tua força, o Senhor é contigo. Obrigado, pastor. Aos pastores que estão na minha retaguarda, professores, que Deus abençoe, muito obrigado por essa oportunidade também. Ao meu pai e minha mãe, que sempre me acompanham, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu perguntar uma coisa: tem muita gente aqui que estava no culto de quinta. Quem se lembra do culto de quinta aqui, da administração de quinta-feira? Na quinta-feira, o presbítero Isaac ele começou a administração com Daniel 12:13, parte A, que diz: tu, porém, vai até o fim. E nós aqui, nós estamos falando de graça. O Isaac já falou um pouco sobre graça, e eu gostaria de falar uma coisa: se tem uma coisa que impede a graça de Deus alcançar outras pessoas, é a sua graça, é a minha graça, é o nosso corpo mole que impede Deus de alcançar outras pessoas. Vamos ao texto agora, Jonas capítulo de número 1, verso 3, que diz assim: Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu do porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Antes de você tomar assento, olha para o irmão que está do seu lado e fala: para de graça. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, está na hora da gente parar de graça. E esse é o tema que Deus trouxe ao meu coração essa noite. É um tema que o Senhor foi colocando aos poucos, os dias iam passando, eu estava vivendo e o Senhor falava: olha, pega isso, pega aquilo, e eu, glória a Deus. Bom, Jonas é o básico que a gente conhece, todo mundo já ouviu a história de Jonas pelo menos uma vez. E Jonas, a gente conhece ele como o profeta fujão. Ele foi o profeta que fugiu da presença do Senhor, que fugiu da responsabilidade de trazer uma mensagem do Senhor. E então, quando ele é enviado para Nínive, ele decide fugir para Tarsis. Ele vai para o sentido oposto, ele vai para o lado contrário. Então, ele é jogado ao mar, a gente conhece a história, ele está no navio, vem uma tempestade muito forte, açoita o navio e ele é jogado no mar. Quando ele é jogado no mar, a tempestade cessa, tem um peixe, a gente não sabe se é uma baleia, alguns falam que é uma baleia, mas eu não vou falar que é uma baleia porque é uma formatura de teologia. Aí, depois o Felipe vem falar comigo ainda, pelo amor de Deus. E esse peixe, então, ele pega Jonas e gospe numa praia.
tá? Numa praia, não era em Nínive, porque Nínive, historicamente, não tem praia. Então, por que Jonas não queria ir, Heitor? Qual que é o sentido? Se Deus tinha mandado ele para ministrar em Nínive, era só ele ter ido, não era? Não era muito bem assim. Ele não foi porque ele tinha medo. Medo do quê? De acordo com alguns registros históricos, Nínive era parte de um império. Esse império é o Império Assírio. Para quem conhece um pouco de história, ele era um império bem potente, ele era muito forte, mas também era cruel e idólatra naqueles tempos. Ou seja, Nínive, além de ser conhecida pela sua estrutura, ela também era conhecida por sua brutalidade, como furar os olhos dos seus achados de guerra, digamos assim, de quem eles conseguiam na guerra. Eles furavam os olhos, eles esfolavam vivos e arrancavam partes do corpo, como nariz, boca. E era isso que eles faziam naquela época, é a verdade. Às vezes a gente não sabe. E qual é a relação disso tudo que a gente precisa ter na nossa mente? A nossa Nínive hoje, ela é o mundo lá fora. A nossa Nínive hoje é o mundo lá fora do mesmo jeito que era para Jonas. Como assim, Heitor? As mesmas ações dos ninivitas, lá naquela época antigamente, ainda acontecem hoje. Mas como assim, Heitor? Eu nunca vi ninguém sendo esfolado vivo numa praça, nunca vi esse tipo de coisa acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes eu e você fazemos parte também desses ninivitas. Eu vou te explicar um pouco para a gente entrar nessa mensagem e entender o que Deus quer tratar com a gente. Quantas vezes nós não vemos no povo lá fora idolatria? Você vê idolatria lá fora, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem idolatria no mundo lá fora. Às vezes nós também, pastor João, sempre nas aulas nos dava um direcionamento. Quantas vezes nós não colocamos deuses em nossos corações? Deuses que não são de barro, deuses que não ficam parados, mas talvez que andam, que falam. Quantas vezes nós não endeusamos uma pessoa? Quantas vezes nós não seguimos um ideal tão certinho, tão afim dele, que nós acabamos tornando um Deus em nossa vida e tiramos o lado de Deus de falar conosco? E essa é uma dura verdade que a gente precisa entender. Quantas vezes nós também não destruímos outras vidas? Como assim, Heitor? Nunca matei ninguém? Deixa eu te falar uma coisa, quando você fala mal de alguém, quando eu e você falamos mal de alguém, a gente está assim esfolando uma pessoa viva. Você está ali julgando ela, você está indo contra ela. Por que fazer isso? Para que a gente faz isso? Não tem motivo. E é algo que eles faziam lá atrás, hoje a gente não vê porque não é público. Às vezes a gente está esfolando uma pessoa viva sentada numa mesa, entre 4 ou 5 pessoas, fala, dali não sai nada. Ninguém sabe, ninguém vai ficar sabendo. Mas deixa eu falar uma coisa, mesmo Jesus que eu ministrei aqui, agora há pouco que ele está aqui, ele também está em todos os lugares. Ele está vendo o que eu e você fazemos, ele está vendo quais são os erros que nós cometemos, contra quem nós temos falado. Então cuidado para você não ser como um desses ninivitas também. E em nossos corações, eu vou incluir a gente porque nós cristãos também erramos, nós também falhamos. E em nossos corações não há empatia. Em Jonas, capítulo de número 3, verso 10, até o verso 3 do capítulo 4 diz: quando Deus viu o que fizeram, ou seja, o povo de Nínive, ao receber a palavra de Deus, eles todos ali rasgaram suas vestes, começaram jejuns e uma busca intensa ao nome do Senhor. E quando Deus ele vê aquilo, e como eles deixam os seus maus caminhos, se arrependem de coração, porque muitas vezes nós nos arrependemos, mas não é de coração. Isso é verdade, a gente tem que falar, estou aqui para falar a verdade. Voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Aí o capítulo de número 4 começa dizendo que Jonas ficou muito aborrecido e irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por que motivo fugi para Tarsis? Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, pois, tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. Jonas preferia que ele morresse, já que o povo não estava morrendo. Jonas preferia que ele não visse o que o Senhor estava fazendo, os resultados daquilo que ele disse. E deixa eu te falar uma coisa: quantas vezes nós, ainda naquilo, a gente não julga os outros. Quando as pessoas vêm para a igreja, a gente fica ali sem empatia por elas. Ah, mas fulano chegou na igreja, agora já está lá na frente louvando.
já está lá na frente, está pegando o microfone, está ministrando. A pessoa terminou a teologia faz uma semana e eu que estou aqui no banco faz 10, 15 anos e eu não faço nada. Meu irmão, vamos parar com isso. Vamos parar de graça, porque isso não vem do Senhor. Isso é coisa nossa, é coisa que a gente precisa tratar em nossos corações. É a falta de empatia. Quantas vezes eu inclusive vi um vídeo essa semana de uma história de uma pessoa que falava sobre uma cantora famosa que se desviou. Quantas vezes a gente não aponta o dedo para falar, mas a gente não dobra os joelhos 5 minutos para orar pela vida da pessoa? Quantas vezes a gente não aponta o dedo, não fala, mas deixa de ajoelhar 5 minutos para orar por uma causa, por uma pessoa? Por que nós fazemos isso? Porque não tem empatia em nosso coração. O nosso coração precisa ser quebrantado, o nosso coração precisa ser mudado, precisa ser reconstruído pelo Senhor. E nós, muitas vezes, a gente age também como Jonas. Como, Heitor? A gente foge da responsabilidade. A gente foge. Como o Isaac também ministrou aqui, quantas vezes a gente não deixa, talvez, de falar do amor de Jesus para alguém? Quantas vezes a gente acha que o lugar de fugir de responsabilidade é só aqui, ó. A gente acha que fugir de responsabilidade é só não pegar o microfone. Não, eu não prego, eu vou ficar aqui sentado no meu banco. O seu campo missionário é lá fora. O seu lugar de levar a palavra aqui dentro é muito fácil. Isaac já disse, é muito fácil a gente estar aqui dentro e falar com os irmãos sobre Jesus. Todo mundo aqui acredita em Jesus, mas tem gente lá fora que não acredita e precisa dessa palavra para ser mudado. Tem gente lá fora que não acredita, mas se for confrontado pela palavra, vai mudar e vai se transformar no ganhador de almas. A verdade é essa, e muitas vezes a gente foge das responsabilidades. E nós, às vezes, também questionamos a Deus, como fez Jonas. A gente se irrita com Deus, fica estressado, fica nervoso. Poxa Deus, mas por que o Senhor está fazendo isso na vida de fulano e não faz a minha? Por que o Senhor está salvando, está levando para ministrar? Por que o Senhor está fazendo isso e não faz a minha vida? Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você, a gente precisa entender que o Senhor faz na hora dele. Como nós ouvimos aqui, a obra dele é boa. A boa obra dele é perfeita e agradável e a gente não entende. Quantas vezes nós não estamos aqui só pensando e a gente não levanta do banco para dar um abraço no irmão que está afastado? Quantas vezes a gente está vendo alguém chorando do nosso lado e a gente prefere dar espaço para a pessoa chorar? Você não dá liberdade para o Espírito Santo, você não coloca a mão, você não fala com a pessoa e quer ser usado como? Como a gente quer ser usado sem dar liberdade para o Espírito Santo? E também a gente se torna crentes cheios de frescura. E quando eu estava anotando isso, o Senhor me levou a 3 músicas. São 3 músicas infantis, mas eu creio que você vai gravar isso e vai te ajudar. Deus, Ele me mostrava que existem muitos tipos de crente. 2 tipos específicos, muitos crentes pinguins e canguru. O que é o crente pinguim, Heitor? O crente pinguim é aquele que chega na igreja assim, chega de cabeça erguida, caçou o banco dele, mirou, sentou, não olha nem para quem está do lado. Às vezes não ajoelha nem para fazer uma oração. O pastor pede para fechar o olho e a pessoa fica assim, ó. Não vou fechar o olho não. Levanta a mão para você glorificar, levanta a mão, a banda fala, levante as suas mãos. Não levanta, fica aqui, ó, parado. Acabou o culto, você não vê mais a cara dele. Some, está lá na porta de casa, na hora da bênção apostólica está lá na porta de casa. Esse é o tipo de crente pinguim. E a gente precisa lutar para não ser isso. E tem o crente canguru também, que é o crente que, mas o pastor não vai me dar uma oportunidade. Levanta a guarda e prepara como se fosse lutar. E é verdade, o pastor não quer me dar a oportunidade, o meu líder não quer me dar a oportunidade. Mas porque o irmão falou isso, porque esse clã fez aquilo, porque onde já se viu o pastor pregar no domingo e falar aquilo, ele sabe da minha vida. Meu irmão, vamos parar de graça. Vamos parar porque o Senhor quer usar a gente e a gente não está dando liberdade. A gente está sendo crente imaturo, irresponsável com a presença de Deus. A gente está vindo para o culto apenas para bater cartão. Para que fazer isso? É melhor que nem venha. Você vai vir para bater um cartão e não vai vir para adorar a Deus. Você vai fazer pior, você vai atrapalhar o culto dos irmãos. Você vai atrapalhar quem quer verdadeiramente glorificar e honrar o nome do Senhor. Então, de verdade, muda. Peça para o Senhor essa noite, muda o meu coração, transforma o meu coração. Porque quando a gente está no primeiro amor é fácil. Quando a gente está nos primeiros dias da caminhada cristã, tudo que é culto. Pode ser culto, vigília, tudo.
Vai ter 5 minutos de culto, você já está aqui na porta da igreja esperando. Mas depois, quando tudo muda, aí a gente não quer mais. Aí a gente começa a ver defeito nos outros. Aí a gente começa a ver falha nos outros. E deixa eu te falar uma coisa. A nossa busca para ser santo é dia após dia. É momento após momento. Mas a gente precisa mudar o nosso coração para que outras pessoas sejam achegadas ao Senhor também. E por fim, que o Senhor ele me mostra que tem uma minoria de crente, que é o crente homenzinho torto. Como assim? Homenzinho torto, ele comete seus erros assim como os outros 2 tipos. Ele falha, ele erra. Só que quando ele encontra a palavra de Deus, quando ele chega aqui, é confrontado, ele não sai falando, porque o pastor falou aquilo, porque o irmão fez isso, não. Ele sai e muda de vida. Ele sai e tem a sua vida transformada. E quantas vezes a gente vem ao culto, e ao invés de ter a nossa vida transformada, a gente quer mudar a vida de quem ministra, a gente quer mudar a vida de quem canta. Para com isso, meu irmão, começa a mudar, porque é aqui que o Senhor fala, é aqui que o Senhor tem voz, é aqui que a gente precisa começar a mudar. Oh, aleluia. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de deixar uma frase. Eu quero que você grave isso no seu coração. Grava isso para a gente encerrar tudo. Para a gente não ser como Jonas, que ele vem e ao invés de apenas trazer a palavra, ele se irrita porque pessoas foram convertidas ao Senhor. Guarda isso no seu coração. Para que a graça de Deus encontre outras pessoas, nós precisamos parar com as nossas graças. Então, neste momento, se você pode, fique sobre seus pés e feche seus olhos. Nós vamos encerrar essa ministração. Eu passei um pouco do meu tempo. Feche seus olhos e se você entendeu essa mensagem, coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos e cante isso ao Senhor. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Diga de novo. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. E se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações essa noite. Que nós possamos ser mudados dia após dia, porque nós precisamos de mudança. Antes de querer mudar alguém ou algo, mude você a si mesmo. Comece fazendo a mudança por você, porque o Senhor ele quer nos usar lá fora, mas primeiro quer nos mudar aqui dentro. Que Deus abençoe a cada um. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bom. Você vai, né?